João 1, a partir do 15, diz assim: João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós temos, todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Beterabá, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Este então é o nosso texto nesta reflexão. Amados irmãos em Jesus Cristo, eu quero começar o sermão dessa noite com uma pergunta importante. Uma pergunta que eu realmente desejo que cada um pense bem sobre a resposta que você daria. O que você diria para as pessoas sobre Jesus Cristo? O que você responderia a alguém que perguntasse: ora, quem é Jesus? Quem é esse Cristo que vocês tanto falam e a quem vocês cantam, a quem vocês louvam? O que você diria? Qual seria a sua resposta sincera? O que você diria para os seus colegas da escola, para os seus colegas do trabalho? Qual seria a sua resposta sobre o porquê tantas pessoas, já há tantos séculos, seguem a Jesus Cristo? Qual a razão? Porque tantos no passado morreram por causa dele e porque tantos hoje continuam arriscando suas vidas? Em vários países onde o evangelho é proibido por causa dele. Por que tantas pessoas seguem a este homem? Seguem a este que tem este nome, Jesus Cristo? Meus irmãos, nós vamos encontrar respostas a essas perguntas no Evangelho de João. João se propõe justamente a falar sobre isso. Este Evangelho é realmente magnífico e dedicado a mostrar qual é a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Toda a Bíblia faz isso, é claro. Nós temos que ler toda a palavra de Deus e, se temos algo para mostrar na Escritura Sagrada, que a mensagem central de Gênesis e Apocalipse é Jesus Cristo. Tudo aqui fala sobre ele. Tudo. Mas o Evangelho de João tem uma linguagem clara e maravilhosa para esclarecer este assunto para nós. O próprio João mesmo
registrou este livro para que tenhamos conhecimento sobre quem é Jesus. Ouçam bem os dois últimos versículos desse evangelho. No capítulo 21, versos 24 e 25. Os dois últimos versículos, João diz bem assim: este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Ou seja, ele deixa muito claro, quando termina este evangelho, que seu único objetivo era fazer com que as pessoas soubessem quem Cristo é. Era isso que João estava respondendo. Mas já no capítulo 1, temos respostas fantásticas e profundas a respeito da identidade de Cristo. E nós daremos ênfase justamente às palavras do outro João. Nós demos o texto que é do João, discípulo de Cristo direto, um apóstolo, que escreveu, relatando a sua vida, mas vamos dar ênfase ao outro João, ao João Batista, que teve como objetivo de sua vida apontar justamente para Jesus. Então a primeira coisa que devemos notar no testemunho de João é que não se trata de nós. João realmente dá ênfase a isso aqui. Não se trata de nós. João era um grande pregador naqueles dias. Um homem que tinha o respeito das autoridades e também de todo o povo. Para os irmãos terem uma ideia, até Herodes, rei da Judéia, guardava certo respeito para com João. João Batista. João não era qualquer um, meus irmãos, mas um homem importantíssimo na história da redenção. Era um homem que tinha discípulos, que ensinava, que pregava com autoridade, que denunciava a hipocrisia de falsos profetas, a hipocrisia dos líderes, e ele não tinha medo de falar a verdade para ninguém. Tanto é que sabemos como foi a sua morte. Ele perdeu a cabeça por causa disso, porque pregou a verdade. E o próprio Jesus deu testemunho de João, dizendo que, nascido de mulher, ninguém era maior do que João. Isso lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 28. Até os sacerdotes respeitavam João e admitiam que o povo via justamente como um profeta. E isso por si só já mostra o grande respeito que ele tinha, como lemos, por exemplo, nos versos 19 a 22. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Vendo tudo que João estava fazendo, pregando, no Jordão, a mensagem do arrependimento e batizando pessoas, eles mandaram: vão saber quem é este homem. Porque o que ele está fazendo aqui está chamando a atenção de todos. Queremos saber quem é este homem. Qual é a sua identidade? E eles começaram a perguntar: quem és tu? E ele confessou. E ele não negou de forma nenhuma, dizendo: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. E perguntaram mais uma vez: então o quê? Tu és Elias, por acaso? Não, eu não sou. Tu és profeta, por acaso? Não, eu não sou. As respostas de João são muito claras. Ele estava dizendo: eu não sou quem vocês estão procurando de verdade. Vocês procuram outro. Eu não sou o Messias, o rei ungido do povo de Deus, o rei libertador. A todas as perguntas, João disse não. E com muita humildade, ele revelou qual era a sua missão no mundo. Não era chamar a atenção para si. Ele revelou isso para aquelas pessoas. Como lemos no verso 23, ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. A voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto, sim. Isso mostra, irmãos, que João existia para esta missão, que isso lhe foi dado divinamente, que Deus o havia escolhido para falar sobre Jesus Cristo, para apontar para Jesus Cristo no deserto. Porque o que importava era que ele realmente preparasse o caminho para o Senhor no coração das pessoas. Por isso ele pregava a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Para preparar um caminho, não um caminho físico, não aplanar um caminho físico, mas um caminho para o coração daquelas pessoas, para que pudessem olhar para Cristo e crer nele. O próprio João, quando seus discípulos estavam discutindo sobre as questões relacionadas à purificação, por exemplo, porque João poderia ser chamado de ser João o Purificador. O batismo dele não era o batismo cristão que nós temos hoje. Não é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era um batismo distinto, diferente mesmo.
não é? Um rito de purificação para a preparação de alguma coisa, para a chegada do rei, do Messias. E João responde aos seus discípulos. Nós lemos no capítulo 3 de João, versos 26 a 30, justamente assim. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, ou seja, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, ou seja, Jesus, no dia anterior, não é? Aquele que estava contigo além do Jordão, não é? Do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Observem a resposta de João com a preocupação dos seus discípulos. Porque o nosso mestre, ele é o cara, certo? Ele é o batizador aqui. Então, aquele a quem ele batizou no dia anterior está ali agora e os seus discípulos também batizam. Então, né? Isso não está meio errado, não? O Senhor que é o batizador. Como é que ele agora tem discípulos também? E qual foi a resposta do João Batista? Ele fala: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Olha a resposta dele. Ele fala mais: vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele para preparar o caminho. Não é? Aquele que tem a esposa, observe bem a analogia de João. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que lhe assiste, ou seja, lhe ajuda e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo ou esta minha alegria está cumprido. Observe bem a resposta de João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é a resposta dele. Não é curioso, irmãos, como João tinha plena consciência de que não se tratava dele? De que ele não era o protagonista da história e que, apesar de ser um homem tão respeitado, ele entendia que a sua missão era única e exclusivamente apontar para outro, não para si mesmo, mas para Cristo. Por isso ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não sou eu que importa aqui, mas ele. Não se trata de mim, mas dele. Como precisamos aprender com João aqui? Como precisamos compreender que não se trata de nós também? Quantas pessoas neste mundo não vivem a se gabar dizendo que são protagonistas de sua própria vida, de sua própria história? Quantos grandes homens ou grandes mulheres não gostam de se orgulhar dizendo: sou eu quem fiz, esta é a minha obra, é a realização dos meus sonhos pessoais, dos meus projetos, porque a vida é minha. Quantas pessoas não são assim? Quantos líderes religiosos, cristãos até, como nós, não constroem suas denominações, não é, com a sua própria cara? Eles constroem o seu próprio império religioso e tudo deve ser feito do jeitinho deles. Não há tanta preocupação com a vontade de Cristo, mas com aquilo que me agrada. Quantas pessoas não são assim? É a cara do pastor, não é, na placa da igreja. Que coisa estranha, irmãos. A igreja é de Cristo. Aí imagina, vocês estão passando aí na frente, tá? Igreja não sei das quantas, evangélica, e tá a cara do pastor Ademir bem assim, ó. Ser tu uma bênção. Isso é ridículo. A igreja não é minha, ela não tem que ter a minha cara, não tem que ser como eu gosto, mas como Cristo quer. Se trata dele e não de nós. Quantas pessoas não estão procurando usurpar o lugar do noivo, o lugar de Cristo? Por isso não se alegram com a sua palavra. Estes, não conseguem se alegrar com a voz do noivo. E todos aqueles que fazem isso, o fazem porque eles entendem, no fim, que a vida se trata deles. Que tudo tem a ver com seus próprios desejos, com seus próprios projetos. Mas João, muito diferente disso. Aquele homem a quem o próprio Cristo deu testemunho. Imagina só, o Filho de Deus dizer de alguém que nascido de mulher não há ninguém maior do que João. É um testemunho muito forte. Mas aquele homem estava dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. Não tem a ver comigo, é com ele. Então aprenda isso. Não se trata de você também, nem de mim, nem de nossas vontades. A vida não se resume a nós. E por ser mais direto, ele dizendo: nem mesmo a sua própria vida se trata de você. A nossa vida, a nossa existência tem um significado que está além do aqui e agora.
A segunda parte, irmãos, precisamos responder a pergunta do porquê se trata dele e não de nós. Afinal de contas, quem é Jesus para ter tanta importância assim? Por que João deu ênfase a ele e não a si mesmo? Quem é Jesus Cristo? Nós vamos observar certas características faladas por João para entendermos mais sobre quem é Jesus. Vamos ouvir o que João está dizendo sobre quem é Jesus. No texto que lemos, João vai dizer que Jesus é eterno. Jesus é eterno. Ele estava vendo um homem passando diante dele, mas o que ele pôde reconhecer é algo atemporal, além desta vida. João Batista começa então a falar certas verdades que revelam a natureza daquele que estava ali. Ele fala coisas que não podem ser ditas de outras pessoas. Não dá para falar o que João fala de Jesus a qualquer outra pessoa. Só de Jesus Cristo mesmo. Em primeiro lugar, ele afirma que Jesus, ele tem a primazia. É o que ele diz, não é? Ele tem a primazia, isto é, ele é digno, ele vem primeiro. E por quê? Como diz João, porque ele é antes de mim. Versos 15 e 16 ele fala isso. Ele é antes de mim. Assim João assume que sua missão na vida estava totalmente sujeita àquele a quem ele estava dando testemunho, a Jesus Cristo. Mas é algo ainda maior do que isso. A expressão aqui, foi primeiro do que eu, não se refere apenas à questão de missão e submissão. João estava apontando para a natureza daquele homem que todos viam passando por ali. A natureza dele. Isso é literalmente dizer que ele era ou existia antes de mim. João usa essas expressões para falar que ele não é como nós. Ele não é exatamente como nós. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Ele está além disso aqui. É por isso que João fala dessa forma. Ele é eterno. Por isso João afirma no verso 27, este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno. Percebam, para entender a natureza de Cristo, nas expressões de João, este é aquele do qual eu não sou digno, nem de desatar a correia de sua sandália. Eu não tenho dignidade para me prostrar diante dele e desatar a sua sandália. Nem isso eu tenho dignidade de fazer. João também diz algo mais. Ele fala, aquele ali é o Cordeiro de Deus. Aquele homem que todos estão vendo, ele é o Cordeiro de Deus. E João aponta, não é, mais uma vez para a sua primazia. Verso 29 e verso 36, ele diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso tem muita importância aqui, irmãos. Essa frase ela não é vazia, não. Na verdade, toda a história da redenção se resume nele. É o que João está dizendo aqui. O Cordeiro de Deus é o Cordeiro que o próprio Deus preparou para operar salvação. É o único Salvador. É o que João está dizendo. Ele é o verdadeiro Cordeiro, do qual todos os cordeiros, porque desde o começo do mundo, a partir da queda, Adão e Eva caíram, Gênesis 3, eles foram expulsos do paraíso, expulsos do Éden, mas antes dessa expulsão, Deus mesmo fez sacrifícios de animais no Éden para cobrir a nudez do casal. O sangue foi derramado e, portanto, esse virou um padrão na história da redenção. Toda vez que o povo de Deus iria se aproximar dele, depois da queda, seria por meio de sacrifício de animais. Sangue deveria ser derramado para que o homem, nessa simbologia, não é, pudesse ser substituído diante da ira de Deus. Isso sempre aconteceu desde o começo. Desde o começo. Então, o Cordeiro de Deus, ele na verdade, Jesus Cristo, ele é o significado de cada sacrifício em toda a história da redenção, desde o começo do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus porque ele simboliza, sim, o sacrifício no Éden, a oferta dada por Abel em Gênesis 4, também o holocausto oferecido por Noé quando as águas do dilúvio baixaram, também o sacrifício oferecido por Abraão quando Deus providenciou um substituto no Monte Moriá, poupando assim seu filho Isaac. Cristo, ele é o grande significado do culto da antiga aliança, de tudo aquilo que acontecia no templo. Todo o derramamento de sangue falava dele. Ou seja, o que João estava dizendo e confessando aqui
é que ele, Jesus, é o que dá sentido à aliança de Deus com o seu povo. Tudo tem a ver com ele. Tudo está ligado a ele. E ele estava ali, e quando ele passou, essa foi a atitude de João. Olhem para ele. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. O Salvador. A própria salvação andando entre nós. Emanuel, Deus conosco. E mais, irmãos. A própria missão de João aqui, de batizar no Jordão, como eu disse no início, há muitas pessoas que confundem um batismo de João e imaginam que esse batismo é o mesmo que nós praticamos hoje. Mas não é, não tem nada a ver com o nosso batismo. O batismo que nós praticamos é aquele ordenado por Cristo em Mateus, quando ele fala para, por todo mundo, fazermos discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo cristão. O que João estava fazendo aqui não era esse batismo que nós fazemos. Tinha um objetivo diferente. E nós vamos ver aqui. Observem, João diz, no verso 31, eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Temos dois objetivos então nesse batismo de João. Primeiro, preparar o caminho para Jesus. Por isso ele pregava, arrependei-vos, não é? Para então preparar um caminho no coração das pessoas para o verdadeiro Cristo, não é? E depois, também para manifestar Cristo a Israel. Esse era o objetivo. Era manifestar o Senhor Jesus a Israel. Ou seja, João está dizendo também, e é isso que ele fala a respeito dele, este é o Cristo. Nós acabamos de cantar o Salmo de número 2, onde aprendemos a ordem de Deus a respeito do seu Filho, do seu Rei ungido. Pois bem, João estava dizendo, é Ele. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. É o Rei prometido por Deus. O próprio João viu o Espírito Santo descendo sobre ele para testificar de que ele é o Cristo. Verso 33, nós lemos. E eu não conhecia, mas o que me enviou, o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus é o Cristo ungido do Senhor, o prometido Rei do povo de Deus. E ouçam o que o Senhor disse no Salmo 2 a respeito do seu Filho. Ele diz, ele ordena, beijai o Filho, isto é, amai o Filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve a sua ira se acender, o seu furor se levantar. Esta é a ordem divina. É Deus o Pai, o Todo-Poderoso, que nos ordena a amar o seu Filho. Quem diz, eu não quero a Cristo, eu não amo a Cristo, tudo bem. Mas você vai ter que lidar com Deus no final. Você vai ter que responder a Deus no final, porque Ele mandou todos amarem o seu Filho. Todos. Mas João fala mais ainda sobre aquele homem. Ele vai dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ora, Ele é Deus. Porque a ideia é que é da mesma natureza do Pai, ou seja, Ele é Deus. Não é isso que nós confessamos, por exemplo, no Credo de Niceia? No artigo 2, na parte 2, confessamos justamente assim. Ouçam, cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de igual substância ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. E João testifica isso muito bem, como lemos nos versos seguintes. Ele fala no verso 18, Deus nunca foi visto por ninguém. Ninguém pode ver a Deus. Mas ele está dizendo, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Não é? No verso 27, ele também diz, este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno. E também, ele fala no verso 30, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. No capítulo 8 desse evangelho, acontece algo curioso. Enquanto Jesus estava ali debatendo com fariseus, com líderes do povo, líderes religiosos, que não suportavam a sua palavra, que ficavam ofendidos, porque de fato Jesus chamou eles de filhos do diabo.
Foi pesado, né? Jesus chamou aqueles homens religiosos de filhos do diabo. Por quê? Porque eles estavam indo contra ele. O Cristo estava ali e eles estavam rejeitando e tentando matar o Cristo. E então Jesus diz algo que deixa eles enfurecidos. Versos 58 e 59 de João 8, Jesus confessa algo que deixa eles realmente enfurecidos. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Por que é que eles ficaram enfurecidos e pegaram em pedras para matá-lo? Porque esta palavra é a confissão de Cristo dizendo: eu sou Deus. É o mesmo eu sou que falou com Moisés no deserto. Eu sou o que sou. E eles entenderam isso, por isso quiseram matá-lo, por entender que isso é blasfêmia. Ele estava confessando quem ele é de verdade. É isso que fica claro logo no início do Evangelho. O que lemos no verso 1 de João, capítulo 1, verso 1 a 3. O que é dito? No princípio era o verbo. Esse verbo é Jesus Cristo. É o que o autor vai desenvolver em todo o capítulo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Entende? O verbo que estava com Deus no início é Deus. É divino. Ele estava no princípio com Deus. E ouçam bem, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é Deus. Por isso João confessou que era indigno dele. Agora dá para entender o porquê João disse aquilo. Ora, aquele que está passando ali, eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. Eu não tenho dignidade para isso. Imagina o constrangimento de João, sabendo quem ele era pela revelação de Deus, tendo que o batizar. Imagina o constrangimento dele. Como eu posso batizar o Senhor? O Pai me revelou quem tu és, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois bem, João pôde reconhecer isso, a grande verdade, que tudo foi criado por meio dele. Tudo. Ou seja, ele é criador. E o que devemos compreender aqui, irmãos, aqui não há existência sem ele. Entendam isso. Não há existência. Isso é profundo, é complexo e glorioso. A existência, literalmente falando, depende dele. Lembremos do que Paulo, ele disse em Atenas, quando Paulo estava pregando, não é, em Atenas, e ele ficou agoniado com toda a idolatria que havia naquele lugar, ele começou a anunciar o evangelho, a pregar para filósofos, a debater com filósofos, e ali, o que Paulo disse foi algo realmente maravilhoso. Ele vai dizer bem assim, Atos 17, verso 28, porque nele, falando de Deus, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Vocês entenderam isso? Paulo está dizendo, porque nele, ou seja, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos em Deus. Nós nos movemos em Deus. Nós existimos em Deus. Isso transcende qualquer conceito que o homem crie, que invente sobre religião, sobre Deus. Não é uma questão de, eu faço o que eu quero, a minha vontade é o que vai acontecer. Esqueça disso, não é? Esqueça disso. Nós temos liberdade, sim, ele nos deu isso, mas nós não conseguimos sair dele. Nós estamos nele. Tudo é preenchido pelo Senhor. Ele não está ali ou aqui, não, ele está em todos os lugares e ele preenche tudo. É o que Paulo está dizendo, Deus preenche tudo. Por isso que nós nos movemos nele. Nós existimos nele. Essa é a razão. O apóstolo Paulo ainda, ele escreve mais sobre Jesus Cristo, que é algo fantástico, que corrobora muito, que concorda muito com o que João está dizendo também. Em Colossenses 1, verso 13 a 20, ele diz bem assim, ouçam bem com atenção o que Paulo fala sobre Jesus Cristo. Ele vai dizer assim, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele está dizendo, Deus nos transportou, ele nos tirou das trevas e nos levou para o reino de Cristo, tá? Uma realidade espiritual, ele quer dizer. Continuando. E quem Cristo é? O qual é a imagem do Deus invisível. Que expressão forte. Quem Jesus Cristo é? A imagem do Deus invisível. Ninguém pode ver a Deus. Cristo manifesta a glória de Deus. Certo? O primogênito de toda a criação. A primogenitura aqui que Paulo fala é a questão da herança. Cristo é o herdeiro de toda a criação, tudo é dele.
É o que Paulo está dizendo, tudo é dele. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Ouçam, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, a primazia, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude, todo o significado habitasse nele. Em Cristo está tudo, irmãos. Tudo está em Cristo. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Tudo está ligado a ele. Tudo. Por isso, é por essas verdades reveladas na palavra de Deus que podemos compreender agora que não se trata de nós realmente. Se trata dele. Tudo tem a ver com Cristo. Tudo está ligado ao Senhor Jesus. Porque tudo foi criado por meio dele e para ele. E aqui temos todas as respostas necessárias para a nossa vida. João viu um homem diante dele, mas aquele homem era o próprio Deus encarnado, andando entre os homens. Tão frágil. Tenta imaginar o que é isso, irmãos. Que coisa tão profunda e gloriosa. Ele não se tornou, observem, um homem num passe de mágica. Ele não simplesmente se transformou num homem. Não. Ele assumiu a natureza humana nascendo do ventre da Virgem Maria. Ele passou por todo o processo comum na humanidade, nascendo, sendo um bebê, sendo alimentado e aprendendo a lei com seus pais, crescendo em uma comunidade normal, como todos os outros ali, e vivendo e trabalhando. E aquele que era tão comum, na verdade, é o Criador de todas as coisas. Isso é para você ficar, sabe, estarrecido, pasmado, impressionado com quem Jesus Cristo é. É Deus. Simplesmente Deus. Ele é o Cordeiro Salvador. E pensem nisso. O que é a nossa vida diante dele? O que são os nossos sonhos pessoais diante de quem ele é? Se até a nossa capacidade de sonhar no fim vem dele, ele que nos dá todas as condições para. Tudo. Porque nós existimos nele. Nós nos movemos nele. A obra de arte da vida é a obra dele. E é para ele. É isso que aprendemos, tudo lhe pertence. Por isso João deu testemunho dele. João tinha consciência que sua própria existência só tinha um único objetivo: apontar para Jesus. Essa é a razão da minha existência, apontar para Jesus, o Filho de Deus. É isso que resume a vida de João. Por isso, ele disse, é necessário que ele cresça. Olhem para ele, vejam a ele, a mim não. Não sou eu que tenho significado real aqui, é ele. Ele que importa. Agora eu pergunto, você acha que com sua vida é diferente? Você acha que sua vida é diferente? Acha mesmo que você pode escapar desta verdade? Deixa-me dizer uma coisa, independente do que eu penso sobre Deus ou não, ele é Deus. Independente se as pessoas dizem eu quero ou não, ele continua sendo Deus. Se as pessoas dizem, porque o ser humano é tão tolo às vezes, né, que ele imagina que porque ele diz não, aquilo não acontece. É como uma criança que está com medo do escuro, com medo no escuro de algum tipo de monstro e pensa, me escondendo debaixo do cobertor, o monstro vai embora. Se eu disser não, se eu não ver, sumiu. Não é assim a vida, a realidade. Então, se eu negar a Deus, ele continua sendo Deus. E quem está perdendo sou eu. Essa é a verdade. Tá? Então, não podemos fugir disso. E a diferença entre João e muitos no mundo de hoje é que João Batista sabia a razão da sua existência. E, infelizmente, hoje, muitas pessoas são loucas o suficiente para achar que podem se mover ou respirar sem a misericórdia e o poder de Deus. Vocês ficam impressionados quando ouvem a notícia de que um milagre aconteceu? De que alguém foi curado de alguma coisa? Que bom! E Deus seja louvado por isso.
Mas a verdade é que nós nos movemos pelo poder dele. O que é a vida? Nós conseguimos entender o que é um smartphone, né? O que são aqueles bonequinhos de pilha, aqueles robozinhos. Nós sabemos que eles têm um mecanismo planejado, nós sabemos que ele tem uma bateria, que tem uma limitação que tem que ser trocada. Nós sabemos a fonte de sua energia. E a nossa fonte de energia? Quem é que explica a nossa vida? É isso que os filósofos debatem desde o começo. E ninguém tem uma resposta para isso, porque a resposta é Deus. A resposta está em Deus somente. E não no homem, e não nas nossas filosofias. Ninguém se move ou respira sem Deus. Agora ouçam isso com atenção. O grande plano que está em andamento não é o seu. Não é o seu plano que está em andamento. Você já se iludiu com isso, imaginando que a vida se trata de você? Que você está realizando o que você quer simplesmente assim, de maneira solta, como se você pudesse determinar a sua própria vida, o seu próprio futuro, como se você tivesse a caneta do destino nas suas mãos? Não. Não é o seu plano que está em andamento, mas é o plano dele. É o que está em andamento. Porque se trata dele. Porque a vida é ele. Essa é a questão. E aqui entendemos que Jesus, irmãos, Jesus, ele não é um mero símbolo religioso. Oh, quanta tolice estão fazendo hoje. Quanta tolice. Em universidades tentam desconstruir quem Jesus Cristo é. Jesus é só mais um ícone da religião. É da religião caucasiana, europeia, cristã. Isso deve ser tratado igual a qualquer outra religião. É isso que o homem está dizendo? É isso que as pessoas pensam? Elas imaginam que com suas filosofias tolas, elas podem mudar a verdade sobre quem ele é. Não, ninguém pode mudar porque ele é. Ele é. Então ele não é um mero símbolo religioso. Ele não é o cara legal e descolado que agrada uma juventude cristã adoecida, que o reduz a uma mera imagem. As pessoas veem Jesus Cristo como sendo um ícone da cultura pop. Não o respeitam. As pessoas estão acostumadas muito mais não a ter o contato com a palavra dele, palavra que ele usa para falar o nosso coração e para nos ensinar quem ele é de verdade. Não. As pessoas estão acostumadas a ver um Jesus que aparece na Netflix, em algum filme que lançou agora no cinema, como se ele fosse um mero personagem de um HQ evangélico que inventaram, de um mangá cristão. Isso é tolice. Ele é Deus. Ele não pode ser contido aqui. Porque ele é Deus. Ele é a própria razão da existência. Então, trate de aprender com João. Trate de aprender a responder a qualquer um que te questionar por que você é um cristão. Por que você é um cristão? Responda a qualquer um que questionar a você. Por que você vai à igreja? Porque não se trata de mim, essa é a resposta. Eu não sou cristão porque eu acho o cristianismo uma religião bonita. Que bobagem. Se eu desconstruir o cristianismo como se fosse qualquer outra religião inventada pelos homens, então isso aqui não tem significado de nada. Isso é uma bobagem. Qualquer coisa vale a pena, qualquer coisa está certa. Não, não é assim. Há uma verdade, há um Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo é seu filho. Ele é seu filho. Ou seja, a resposta que temos que dar para aqueles que nos questionam por que nós seguimos a Cristo é justamente essa, como João. Porque não se trata de mim. Se trata dele. É a glória dele. É o louvor dele. Se trata da vontade dele, não da minha. Se eu creio em Deus, então eu sei que há uma vontade revelada do Senhor. Que é a vontade dele que importa para a minha vida. E se alguém retrucar dizendo, e por que se trata dele? Por que ele é tão importante assim? Justamente porque ele é Deus. É porque eu existo nele, por causa dele e para ele. Essa é a razão. Porque ele é ante todas as coisas, porque somente ele é digno. É o Senhor sobre tudo e sobre todos. Este é quem Jesus Cristo é. Sendo assim, qualquer coisa que planejarmos, sem levá-lo em consideração, nos levará para um caminho errado. Qualquer caminho que tomarmos sem levá-lo em consideração, será um caminho tortuoso, sem propósito real, limitado aqui agora.
Que grande vida de alguém que não tem a Cristo. Que grande vida. É trabalhar, é envelhecer, morrer e acabou. Que vida medíocre. Isso é pobre, dá pena. Cristo, Deus, nos promete algo que está muito além disso. Totalmente além disso. Então, se você realmente crê em Jesus Cristo, não viva como um coitadinho neste mundo, porque você não é. Você não é um coitadinho. Ah? Você não é um coitadinho. Eu sei que as pessoas pensam que você está no último lugar da fila, que você é um coitadinho. Deixem esses escravos todos rirem. Porque é o que eles são, escravos de si mesmos, de suas vontades, de seus desejos. Não sabem o que é liberdade no Senhor, porque não conhecem. Se nós não estamos andando em direção a Cristo, se nós estamos nos afastando dele, literalmente estamos nos afastando da vida. Percebem o problema? Longe de Cristo, longe da vida, longe de significado na vida, de sentido real na vida. Por isso, todos os esforços de nosso trabalho, a nossa ciência, as nossas capacidades, as nossas construções, tudo isso é vão, é tolo sem ele. É inútil. É completamente inútil. E quem anda assim, perderá tudo no final, se não amarem um filho de Deus. Eu quero concluir, irmãos, dizendo, aprendam com João. Não olhem para vocês mesmos. Não vivam como se a vida de vocês fosse tudo, porque tudo é Cristo. Aprendam isso. Ele é a razão da sua existência, do seu respirar, do seu andar, do seu trabalhar, sonhar, lutar, perder ou vencer. Tudo se trata dele. Tudo. Tudo foi criado por ele e para ele, porque somente ele é digno. E como nós lemos no texto, no verso 3 do capítulo 1 de João, sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo existe nele. Tudo. Portanto, assim como João, reconheça a Cristo. Dê glória ao Senhor Jesus Cristo. Entregue tudo a ele. Reconheça que você é indigno, como João fez. Nós não somos dignos realmente. Somos pecadores falhos. Não há um ser humano melhor do que o outro. Somos todos igualmente pecadores indignos. Ele é o único digno verdadeiro. O Santo. Reconheça e confesse que ele é o Filho eterno de Deus, o Cordeiro Santo e Imaculado que tira o pecado do mundo, o único e suficiente Salvador. Sim, as pessoas podem simplesmente escolher seguir em outros caminhos. Vão lá. Eu só não posso dizer vão com Deus. Porque Deus nos ensina a seguir a Cristo. Essa é a razão para estarmos aqui. Esta é a razão para os louvores que entoamos. É a Ele, o Rei da Glória que nós cantamos aqui. É Ele que importa. Estamos aqui para louvar a Ele, o seu nome, porque Ele é Deus. E eu quero concluir este sermão com as palavras do apóstolo Paulo. Em Romanos 11, 33 a 36, e em seguida cantaremos essas palavras também. Paulo diz bem assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja recompensado? Quem? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.